Deus. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. E o texto diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, regozijo nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Eu queria algumas coisas. Tem um lencinho aí para mim? Algumas coisas importantes desse texto para que você entenda. Nós estamos na quinta da resposta, amém? Nós estamos na quinta da resposta, amém? E Paulo faz um pedido, mas ele não tem uma boa resposta. Paulo diz assim: por 3 vezes eu pedi ao Senhor que arranque de mim esse espinho na carne. E sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Não vou tirar. Por quê? Porque o meu poder, ele vai ser aperfeiçoado, ele vai ser evidenciado, ele vai ser glorificado em cima do quê? Da tua fraqueza. Aí olha só o que Paulo fala. Paulo diz assim: por isso, por quê? Por isso, por amor. Então ele está querendo dizer assim: por isso, pelo amor que eu tenho a Cristo, eu passei a me alegrar nas minhas fraquezas, nos insultos e nas necessidades. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim: eu prefiro ficar com o verdadeiro amor. Tem coisas muito importantes nesse texto. Por quê? Porque às vezes nós achamos que Deus vai aperfeiçoar o poder dele em cima do teu talento. Às vezes você vai achar que o poder de Deus vai ser manifestado em cima do seu dinheiro. Você acha que Deus vai manifestar o poder dele em cima da tua posição. Nós imaginamos Deus manifestar, ou quando nós olhamos alguém bem, a gente já olha e fala assim: Deus está manifestando o poder dele sobre essa pessoa. Porque nós assimilamos o poder de Deus ser sobreposto sobre alguém com muito talento, sobre alguém com muita oportunidade, sobre alguém que está bem na foto. Só que o Senhor diz nesse texto: não, Paulo, essa é a resposta. Eu não tiro. Porque sobre a sua fraqueza, sobre a sua debilidade, sobre aquilo que a sua mão não alcança, sobre o lugar que você não chega, é sobre este lugar, Paulo, é que eu vou manifestar o meu poder. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que quando a tua fraqueza entra em cena, está na hora do poder dele entrar em cena. Quando a sua debilidade assume o lugar, quando a sua mão está aqui, você quer pegar o copo, mas a sua mão não alcança, está na hora da mão dele entrar do lado de lá e trazer o alcance. Deus está dizendo para Paulo assim: Paulo, na sua fraqueza, é dentro da sua fraqueza. Você sabe por que Deus fala isso? Quem está bem na foto precisa de Deus? Quem não tem dificuldade nenhuma precisa de Deus? Você sabe por que a Bíblia diz que era mais fácil um camelo passar por buraco da agulha do que um rico se converter? Sabe por quê? Teoricamente,
O homem rico não precisa de nada. Inclusive ele acha que não precisa de Deus. Vocês estão me entendendo? Porque ele é abastado de tudo, não tem falta de nada. Agora, quando alguém está numa situação de dependência de Deus, de não poder fazer nada, é mais ou menos assim: todas as portas se fecharam, não tem mais nenhuma, só tem uma, que se você for olhar não é nem assim, é assim. É nessa hora que o Senhor entra em ação. E aí, o que eu queria que você entendesse nesta mensagem? Se você está vivendo angústia na alma, você está tendo a oportunidade de começar a colocar Deus nessa angústia na alma. Se você não sabe subjugar essa alma desesperada, ansiosa, você tem que aprender o texto que nós lemos. Deixa eu te falar uma coisa: o verdadeiro amor joga fora todo. O verdadeiro amor joga fora todo. O verdadeiro amor, ele tem frutos. Quem tem um verdadeiro amor também tem frutos. E o fruto de um verdadeiro amor é uma verdadeira confiança. Quando você tem uma verdadeira confiança, que é fruto de um verdadeiro amor, a Bíblia diz que você joga fora todo. É por isso que o Paulo disse assim: por amor. Por amor, eu não vou mais dar atenção aos insultos e às angústias. Sabe o que Paulo estava falando? Pega aí na sua mão. Uma coisa, outra coisa. Vai lá, com as duas mãos. Nessa mão, o medo. Nessa mão, o verdadeiro amor. Você só pode ficar com uma coisa. Você não pode ficar com as duas coisas. Ficar com medo ou ficar com o verdadeiro amor. Deixa eu te dizer uma coisa: vai ser brotada nessa noite frutos do verdadeiro amor na sua vida. Vai ser brotada dessa palavra frutos da verdadeira confiança na tua vida. E você não vai mais ficar com medo, porque hoje você decide ficar com o verdadeiro amor e jogar fora todo medo. E nessa quinta da resposta, nessa introdução dessa palavra, Deus já começa a te dar uma oportunidade de você se levantar e dizer assim: Satanás, eu tenho uma resposta para te dar. Satanás, eu tenho uma resposta para te dar. Eu decido ficar com o verdadeiro amor, fruto da verdadeira confiança. E eu jogo fora, os insultos. Eu jogo fora as falas da minha cabeça. Eu jogo fora a crença de impossibilidade. Eu jogo fora a fala de que não vai dar certo, de que eu não vou conseguir, de que eu não chego no próximo nível. Deixa eu te falar uma coisa: você veio aqui atrás de uma resposta, mas Deus está te dando uma oportunidade de você dar uma resposta para Satanás, que tem cirandado com o teu emocional, que tem falado na sua cabeça. Você hoje precisa entender que ou você levanta uma bandeira ou você fica com a outra bandeira. Mas eu vim aqui te dizer que Deus está te dando a oportunidade de levantar a sua bandeira e dizer para céus e terras, e dizer para ecoar no reino do Espírito a tua voz, a tua atitude. E vai chegar lá no segundo nível, vai chegar lá no segundo degrau, vai chegar lá no reino do Espírito. Uma voz que diz assim: eles decidiram ficar com o verdadeiro amor. Eles decidiram ficar com a verdadeira confiança e jogaram fora todo o medo.
Talvez você, como Paulo, está dizendo assim: Senhor, tira. Senhor, tira. Por 3 vezes ele pedindo, e Deus disse para você: não. E você não tem entendido. Sabe por quê? Porque o diabo, ele vem e tem potencializado esse espinho na carne. Olha o que diz em Romanos 12:2. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Sabe o que o diabo faz? Ele vem, eu digo sempre isso. Ele descobriu uma coisa que é melhor do que obra de macumbaria. Ele descobriu uma coisa que não sai em nome de Jesus, porque não é demônio. Ele descobriu que se ele aterrorizar a sua mente com falas, com decretos, ele descobriu que se ele potencializar o mal em cima da sua fraqueza, porque olha só, o Senhor disse que não é sobre a sua força que ele vai manifestar o poder dele. Existe um endereço para a manifestação do poder dele. Só que esse endereço o diabo também conhece, que é a sua fraqueza. Aí ele vem com falas para aumentar a presença de medo. Aí ele vem com falas para valorizar os seus erros. Você está colhendo isso porque você errou. Você está colhendo isso porque você plantou. Aí ele vem com acusações. Aí ele vem com traumas, dramatização. Estava falando isso com o irmão que foi me buscar. Em cima da tua fraqueza ele vem com juízo. Sabe por quê? Porque se você acha que o que você está vivendo é consequência de um erro, o que você pensa? Eu mereço. Eu mereço. Se você acha que você merece, o que você vai fazer para se levantar desse lugar? Nada. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha trazendo um juízo que você aceita. Quando que não é para que o poder de Satanás se manifeste sobre a sua fraqueza, mas o poder de Deus. Então a sua fé, ela se torna uma fé legalista. Por quê? Porque a sua fé abre a brecha para você viver o mal, porque você está pagando pelo que você fez. Quem está me entendendo? E Deus disse que sobre a sua fraqueza era para você pagar o mal. Deus disse para Paulo assim: Paulo, a minha graça vai te bastar. A minha graça vai te bastar. O que é graça? Favor imerecido. Enquanto o diabo te acusa sobre a sua fraqueza, potencializando o mal, o Senhor está dizendo assim para Paulo, como disse para mim e para você: toma posse da graça, porque é em cima da tua fraqueza que a minha graça vai cobrir. Aquele que confessa e deixa, alcança o que? Misericórdia. Você está tendo oportunidade, no dia da acusação, dizer para Satanás assim: eu só quero te lembrar que eu decidi ficar com o verdadeiro amor, fruto da verdadeira misericórdia, e a graça dele me bastará. O diabo oprime porque ele vem que com a opressão sobre as suas fraquezas você vai aceitar. E deixa eu te falar uma coisa: se você fez um mal
que todos fazem. E você não recebe nesse lugar a graça, que é o favor de Deus, que é o perdão. Você passa então, a partir dali, a achar assim: eu mereço viver isso. O que acontece com você? Se o diabo traz esse pensamento, em vez de você se bastar com a graça que é o verdadeiro amor, você deixa o diabo assumir sobre a sua fraqueza acusações. E você passa a partir dali a abrir uma brecha na tua fé. Você arranca a graça da tua fé, porque você acha que você merece viver aquilo. Quando que você vai se levantar? Nunca. Porque dentro do seu inconsciente, você merece viver aquilo, aquela punição. Aí deixa eu te falar. O diabo, ele não roubou só a oportunidade de você ficar com o verdadeiro amor. Ele lançou na tua vida o medo, o juízo. E aí deixa eu te falar, ele rouba mais ainda. Porque ele rouba a tua esperança do amanhã. Por quê? Nas condições que você está, você acha que você tem que estar? Que esperança você tem para viver o amanhã? Nenhuma. Se ele roubou a sua esperança, e você está pagando por aquilo que você acha que tem que pagar, ele roubou também a sua fé em Deus. Ele roubou o seu amor por Ele. E se ele roubou de tudo isso, e você não tem esperança de que amanhã vai ser um dia melhor, porque você merece viver o que você está vivendo, ele tirou Deus do teu futuro. Como que vai ser o seu amanhã sem Ele? Que tipo de esperança vai ter? O que de bom vai acontecer na tua vida? Se Deus não está no seu amanhã, aí você tem uma oportunidade. A hora de você dar a sua resposta, entendendo essa palavra e dizer: Deus, eu decido abandonar todo o juízo. Eu decido entregar toda a minha miséria. E hoje eu entendo que o teu poder, ele vai ser aperfeiçoado em cima das minhas debilidades. Sabe uma das coisas que talvez você tenha feito aquela frase assim: Deus, por que você permite isso? Deus, você não vê o que eu estou passando? Sabe por quê? Que Deus não impede de você viver aquilo, mas passa aquilo com você? Porque tem cenários da nossa vida que nos dão a essência. Vínhamos conversando sobre José. José não pecou em nada. Um processo ali de 13 anos. Se José fosse que nem eu e você, uma fé legalista, ele ia acordar e ele ia falar: Deus, o que está acontecendo? Olha o que eu estou passando. Minha família me rejeita, a mulher de Potifar me acusa, eu vou de novo para a prisão, eu fico lá governando essas pessoas por 11 anos. E ele sabia que ele não tinha feito nada. Sabe por quê? Porque o dia que o copeiro e o padeiro vai lá e ele revela o sonho, que um dos dois morre, olha a fala dele: lembra-te de mim quando estiver na presença do rei, que nada fiz. Ele sabia que ele não tinha feito nada. Sabia ou não sabia, igreja? Mas viveu algo que parecia ser consequência de pecado. Parecia ou não parecia, igreja? Só que a fé dele não era legalista. Sabe o que ele entendeu? O que eu e você precisamos entender: nem tudo que nós passamos é consequência de pecado. Tem coisa que nós passamos para onde Deus vai nos levar.
ele precisava exercer governo emocional sobre rejeição. Ele precisava exercer governo emocional. Ele precisava aprender a governar. Ele precisava aprender a cultura do Egito. Ele precisava exercer governo em todas as áreas da vida dele. Por quê? Porque ele pecou? Não. Porque Deus tinha um lugar. E o território que ele transitou, sabe o que deu para ele? Autoridade, patente. Tem coisas que você está vivendo e você precisa elevar o nível da tua fé, para você não achar que é o diabo que está saracuteando com a tua vida e que você merece receber isso dele. Deixa eu te dizer uma coisa: se a tua fé fechar essa legalidade hoje, você vai entender que você vive também lugares difíceis da sua vida, mas não por aquilo que você fez, mas por onde Deus vai te levar. E você não pode chegar lá e não saber o que você vai fazer com o governo que Deus vai te dar. Tem territórios que você passa para receber autoridade, para você deixar de viver com uma fé legalista. Deixa eu te falar uma coisa: o dia que tu pecar, pode ficar tranquilo. Você nem precisa caçar, porque é a hora que você dobrar o teu joelho, já pá na tua cara. Quando você fica procurando pecado, não tem pecado. Amém, igreja? É para onde Deus vai te levar. Você não pode chegar lá de qualquer jeito. Você precisa entender que tem cenários que Deus permite você passar para te dar essência, para te dar virtude naquele território, para te dar autoridade naquele território. E aí às vezes nós passamos reclamando, porque a gente não está entendendo aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu te explicar uma coisa. Se Deus, olha onde o diabo ataca. Ele ataca a tua identidade. Por quê? No dia da guerra, no dia das pedradas, no dia da fraqueza, você questiona tudo. Primeiro, questionamento: Deus não está vendo? Ele não vai fazer nada? Ele tem todo o poder, não vai fazer nada? Por quê? Porque você olha para dentro de você e você não encontra um pecado para você viver aquilo. Aí te gera indignação. Mas quando você encontra pecado, daí você aceita a situação que nunca foi para você aceitar. Quem está me entendendo? Mesmo que tenha sido consequência de pecado, porque essa foi uma fraqueza, e Deus disse que o poder dele seria manifesto em cima da sua fraqueza. Das duas maneiras não é para você aceitar. Mas quando você deu lugar para o diabo trabalha para você aceitar, e ele rouba, Deus, o teu futuro. Outra coisa que ele ataca a tua identidade. Por quê? Se você tira o peixe da água, se você tirar a árvore da terra, se você tirar a tua essência, a tua identidade de filho em Deus, você não consegue viver. Ele ataca a tua identidade de filho. Por quê? Porque se você for escravo, escravo tem direito? Escravo tem direito? Escravo tem herança? Escravo tem promessa? Escravo tem lugar na mesa? O diabo faz de tudo. Olha o que Deus diz, a Trindade: façamos, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos a nossa imagem e semelhança. Deus tirou o peixe do mar, Deus tirou a árvore da terra, e Deus tirou você dele. O diabo ataca a tua identidade. Por quê?
atacando a tua referência de filho. Você não entende que você foi extraído dele. Se ele te roubar de Deus, o que vai sobrar? Se você for tirado de Deus, o que sobra na tua vida? Nada. Você não se sente com direitos. Você não tem promessas. Não tem Deus no teu amanhã. Não tem provisão. Não tem nada. Se o diabo tirar você de Deus, ele tira tudo de você. Se o diabo conseguir roubar a tua fé, ele tira tudo de você. Ele tira o seu valor, ele tira a sua identidade, ele tira o seu futuro. Por isso, eu venho aqui como boca de Deus dizer para você: não deixe o diabo questionar a sua origem. A sua fé deve construir a tua identidade de filho. Mateus capítulo 14, versículo 24, eu caminho para encerrar, diz assim, só para você entender uma situação, uma oportunidade que Deus nos dá. Eu vou... Quando viram, mas o barco já estava de considerada distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sob as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou ele e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Guarda isso. Quando entraram no barco, o vento cessou. O que lhe parece isso? Tem muito a ver com a nossa vida. Fustigado pelo vento, assustado pelo vento que vinha contrário, servindo a Jesus, servindo a Jesus na igreja, glorificando, servindo a Jesus, salvo em Jesus, porém com tempestade, com vento, ondas querendo derrubar o barco, ondas querendo derrubar você. Engraçado que aí nessa hora o crente até em fantasma acredita, porque olha só o que ele diz assim: ué, é um fantasma? Gente, cristão, deixa eu dizer uma coisa para você, cristão, não acredita em fantasma. Aí a gente começa a acreditar: não, deve ter feito uma macumba, deve ter a minha sogra, ela é feiticeira, ela deve ter feito uma mandinga contra mim. É porque o meu padrasto, é porque a irmã daquela mulher que eu namorei, ela mexia com macumba. Aí o crente começa a procurar macumba, fantasma, feitiçaria. Sabe por quê? Porque o crente quer saber por que o vento está contrário. E sabe por quê? Porque o crente é besta. Ele acha que porque ele está em Cristo Jesus, não vai ter o vento e não vai ter nada. Aí olha só. Aí é nesse lugar emocional que o diabo começa, ó. Uma coisa importante nesse texto. Quando Pedro sai para andar, ele olha e ele teve uma atitude
que os outros ficaram no barco nunca vão viver. Depois de Jesus, só Pedro andou sobre as águas. Pedro, ele tomou uma fé e ele fez uma rota que nós temos que aprender a viver assim. Olha só o que ele diz: Jesus é você? Me faz isso sobre as águas. Sabe o que ele criou? Ele criou uma rota para chegar até Jesus. E essa rota é uma rota que não é qualquer um que cria, não. Que ele falou assim: se Jesus está andando sobre as águas, eu também posso andar. Ele criou uma rota de andar sobre as águas. Outra coisa que ele sentiu medo, sim. Eu queria que você soubesse que em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos, nós vamos ter a oportunidade de sentir medo. E não tem problema nenhum, desde que você não jogue o verdadeiro amor. Pedro sentiu medo quando ele olhou para a circunstância. Deixa eu te falar, olha só. Às vezes a gente acha que você está sentindo. Ele não sentiu medo olhando para Jesus, porque a Bíblia diz que ele olhou para Jesus e ele foi indo. Quando ele olhou para a circunstância, quando ele olhou para a fraqueza, quando ele olhou para a impossibilidade, ele começou a afundar. E o mais interessante para você entender porque que nós passamos por situações da nossa vida, que eu fiz questão de ler no último versículo, que diz assim: que quando Jesus foi lá, pegou na mão dele e trouxe ele para o barco, o vento veio com um propósito. O vento veio com um propósito. Quando o propósito acabou, o vento se... Naquele barco todos tinham oportunidades, mas só um pegou. E talvez muitos questionam assim: mas ele não teve fé. Não, isso é a nossa jornada. Quantas coisas Deus te disse para você ir. Quantas coisas Deus disse que faria. Você tem uma palavra profética. Deus te deu um direcionamento. E você até começou a ir. Mas quando veio os ventos, você pensou como uma criança que por estar em Jesus nunca terá vento. Ou você deu lugar ao diabo, que começou a potencializar as tuas fraquezas para minimizar a tua força. Você não possuiu essa palavra. Você olhou para as circunstâncias, pastora. Eu estou olhando para Jesus. Pedro também estava olhando. Mas teve um momento que ele olhou para as circunstâncias. E o que aconteceu? Afundou. Só que a mesma fé que ele teve para olhar para Jesus a primeira vez, mesmo com medo, ele virou os olhos e começou a olhar para Jesus a segunda vez. Ele teve um vacilo, mas ele ajustou a rota. Ele teve um vacilo, mas ele ajustou o foco. Eu venho falar para pessoas aqui que alguns nem saíram do barco, outros já saíram do barco, mas estão olhando para a circunstância. E eu venho te dizer, como boca de Deus: ajusta a tua rota, ajusta o teu olhar, porque o Senhor, em cima da tua fraqueza, não é para você viver vergonha. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Você teve fé para você sair do Brasil e está aqui, e Deus te deu um projeto. Continua tendo fé no projeto. Deus te deu fé para você entrar no relacionamento. Agora as coisas estão ficando difíceis. Deixa eu te falar uma coisa: pega a fé e arruma esse relacionamento. A nossa fé, ela não pode ser parcial. A nossa fé, ela tem que ter ação completa. Nós não podemos
Por exemplo, ser como Abraão. Sai do meio da tua parentela, Abraão, e vai. Ele vai, mas ele leva. Aí Deus pega e fala para ele assim: Abraão, eu vou te fazer pai de multidão. Ele acredita. É como Pedro, ele dá uns passos, ele acredita. Ele teve fé para receber a palavra. Só que um dado momento da vida dele, ele com a sua esposa dá um jeitinho. Sabe por quê? Teve fé para receber a palavra, mas não teve fé para esperar a palavra se cumprir. A sua fé, ela tem que ter ação completa. Deus me trouxe aqui hoje para ajustar a rota da tua fé. Deus me trouxe aqui hoje para te ensinar que nunca você vai estar imune de circunstâncias. E essas circunstâncias são circunstâncias normais que todos vão viver por causa do pecado de Adão e Eva. Não é consequência de pecado. Mas o Senhor me trouxe aqui porque tem pessoas afundando e Ele estende a mão. Ele pega na sua mão e a tempestade vai cessar. Se você entendeu hoje, a tempestade cessa, porque ela veio com um único propósito, que não é de te atormentar, mas levar a tua fé para um outro nível, aumentar a tua dependência. É por isso que o Senhor disse assim: eu não vou tirar o espinho na carne. Para Pedro, eu não vou tirar o espinho na carne, mas o meu poder vai sobrepor o teu espinho na carne. Não existe igreja, história extraordinária sem uma entrega extraordinária, sem uma fé extraordinária. Tem níveis que Deus quer que nós alcançamos. Tem convites a andar sobre as águas para todo mundo que está no barco. E o Senhor quer que o quê? Que você dê uma resposta de fé. Que você se levante e creia. É você, Jesus, que está nessa palavra, então eu vou. É você, Jesus, que está nesse direcionamento, então eu vou. Que jeito que eu vou? Eu não sei que jeito que eu vou, mas a minha fé vai criar uma rota. E se eu tiver que ir sobre as águas, eu vou sobre as águas. O dia que você se levantar, você vai viver experiências incríveis que só aqueles que creram fora da casinha viveram. Pedro creu fora da casinha. Você acha que ele não teve medo? Tem gente que está dizendo assim: mas eu tenho medo de me lançar. Aquilo que Deus disse, deixa eu te falar, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Quantas coisas na minha vida eu fiz com medo mesmo? Porque ou você escolhe ficar no barco e viver as circunstâncias dos ventos, ou você prefere andar sobre as águas. O que você prefere? Mas para andar sobre as águas você tem que se lançar em fé. Eu encerro com um testemunho de fé na minha vida, que eu era a mulher do pastor da igreja. Eu era a cabeleireira que a Pamela conheceu, a dona de um salão. E eu era bem, meu salão era o mais conceituado da cidade. Depois que eu construí o maior, era o maior salão da cidade, um salão com 600 metros quadrados. Cheguei a ter 50
pessoas trabalhando comigo. Eu era essa pessoa. Mas eu não tinha fé. Eu não tinha fé para muita coisa na minha vida. E um dia eu fiz uma oração. E nessa oração, eu tive oportunidade de vivenciar coisas, como eu disse aqui, que cada lugar te dá uma essência. Eu tive a oportunidade de transitar em territórios que cada um me deu uma essência, que é essencial para quem eu sou hoje. Eu fiz uma oração e disse assim: Deus, eu não quero mais ser a mulher do pastor. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E eu fiz uma oração que eu disse assim: Deus, como eu sei que eu sou osso duro de roer, eu coloco diante do teu altar tudo que eu mais amo nessa vida. Os meus filhos, o meu marido, os meus bens, o meu salão, a minha saúde, a saúde dos meus filhos. Eu coloco tudo. E eu te dou autorização para o Senhor tocar no que o Senhor quiser tocar e do jeito que o Senhor quiser tocar. Mas que o Senhor toque para que eu seja transformada. O Senhor use do que eu mais amo para me dar uma oportunidade de gerar em mim, porque se lugares te dão essência, eu precisaria passar por lugares para ter a essência que eu precisava para estar aqui hoje. E quando eu saí daquele lugar, que eu estava sentada lá atrás, eu vim no altar, o diabo já veio falando comigo: revoga, não faz isso, porque você não tem noção do que eu vou fazer na sua vida. E eu vim, dobrei o meu joelho e falei assim: Deus, a minha oração está de pé. Eu não quero morrer nessa insignificância. E aí, passou-se uns dias, 5 trabalhistas contra mim, uma ação na época de R$200 mil, isso faz alguns anos. Daí entraram no meu salão, me roubaram 200 quilos de cabelo, era muito dinheiro isso, era muito dinheiro. Eu estava no término, eu estava no meio da construção do salão grande e no começo da minha casa, que eram obras de mais de R$1 milhão. Uma mulher endemoniada pegou um carro, jogou o carro em cima do nosso carro e eu fraturei minha coluna em 3 lugares. Isso tudo na sequência. Por último, meu filho pegou uma infecção. Não sei até hoje se foi infecção, porque não descobriu o que era, mas ele urinava sangue. Ele tomava 7 dias de antibiótico, passava 2 dias, ele voltava a urinar sangue e não descobriu o que esse menino tinha. Isso me abalou, porque eu sabia que o jogo com Deus ia ser difícil. Mas eu sabia que cada lugar que Deus estava me levando, eu ia sair de lá com uma essência. No futuro eu seria pastora de uma igreja apaixonada por vidas. Eu tinha que amar aqueles que me traíram. Um dia eu pregando, uma delas entrou no salão e veio nos meus pés, na igreja que eu estava pregando, e me pediu perdão. Eu perdoei e batizei ela. Nós iríamos construir uma igreja. Na época nós tínhamos uma igreja de 140 membros, 180 membros. No futuro que é hoje, nós iríamos construir uma igreja com mais de R$1 milhão, R$1,5 milhão, uma igreja para 1.400 pessoas sentadas. Quem iria administrar? Quem tinha o dom de administração? Só que administrar dinheiro é muito fácil. Quero ver administrar fé. Quero ver administrar crendo que Deus vai trazer, que Deus vai fazer. Então, todo esse processo que eu passei, cada um eu tive uma oportunidade de elevar o meu nível. O que eu queria que você entendesse. E por último,
que foi o dia do meu rasgar as vestes e pôr a cara no pó. Quando eu estava vivendo tudo isso, eu cheguei em casa, meu marido estava numa vigília na igreja. E eu tinha uma fé legalista e não sabia. Talvez você tenha uma fé legalista e não sabe. Naquele dia, quando eu não fui para a vigília porque o meu filho estava com febre de novo, eu cheguei em casa e falei: Deus, se você estiver aí, você desce que eu quero falar com você. Você vem falar comigo. Porque é impossível você estar vendo tudo isso e estar sentado numa nuvem chacoalhando o pezinho. Você está vendo a minha dor, está vendo o que eu estou passando. E em tudo eu não reclamei. E em tudo o Senhor sabe que eu não murmurei. Só que agora essa situação do meu filho, ele tinha que fazer um exame onde tinha que pôr uma câmera dentro do pipizinho dele e eu tinha que segurar ele. Sem anestesia, sem nada. E ele olhava para mim. Ele falava: mamãe, não faz isso comigo. E como que eu ia explicar para ele que eu não estava segurando ele para ele ser maltratado? Eu falava: filho, é necessário. Isso foi a pior dor da minha vida. Meu filho tem a sensação que eu estava fazendo mal para ele. Aí eu falei: Deus, não está bom para você não. Precisa acontecer mais alguma coisa. Eu acho que já está bom, não? Eu acho que já chega. Aí o Senhor olha para mim e fala assim: sem fé é impossível me agradar. Eu falei assim: ah não, você está de brincadeira. Agora você olha para minha cara e você diz que eu não tenho fé. Olha a oração que eu fiz. Olha o trabalho na igreja como tem crescido. Olha tudo que eu renunciei pelo Senhor. E ele disse assim para mim: sem fé é impossível me agradar. Eu falei: Deus, eu oro, as pessoas são curadas, as famílias são restauradas. O Senhor sabe que cada culto 30, 40 pessoas aceitar Jesus na nossa igreja é normal. Aí o Senhor está dizendo para mim que eu não tenho fé. Aí o Senhor falou assim: lá você tem, aqui na sua casa você não tem. Aqui na sua casa você acredita que para que lá seja uma bênção você precisa pagar um preço. E tudo isso que você está vivendo é um preço. Eu falei: peraí, o Senhor está dizendo que tudo isso acontece porque eu passo a acreditar que para que seja uma bênção lá, eu tenho que sofrer aqui? Deus falou exatamente isso. Eu falei: então se eu passar a acreditar que o Senhor protege lá e o Senhor protege aqui, nada vai mais acontecer? Ele falou: exatamente. Sabe por quê? Porque a fé, o escudo da fé é assim, ó. Ou eu tenho um escudo da fé que cobre só a minha cara, e o meu corpo vai ser baleado, porque o meu escudo de proteção só protege a minha cara. Quem está me entendendo? Deus me fez lembrar da mensagem do escudo. Eu não tinha um escudo na minha casa, mas eu tinha um guarda-chuva. Eu abri o guarda-chuva e falei assim: Deus, eu abro o guarda-chuva da fé dentro da minha casa, e eu coloco os meus filhos debaixo dele, eu coloco a minha empresa debaixo dele, eu coloco a igreja debaixo dele, eu coloco a minha vida, eu coloco a saúde, eu coloco tudo o que eu tenho, que o Senhor me deu debaixo dele. E eu quero dizer uma coisa para você, Satanás: pode sair daqui, pega a febre que você trouxe
seja aperfeiçoada em cima da minha fraqueza. E eu me levantei, e sabe o que aconteceu comigo? A brecha que estava na minha fé foi fechada. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu venho falar para pessoas que não entendia que o poder de Deus não vai ser manifesto em cima daquilo que você é forte. O poder de Deus veio ser manifestado em cima da minha fraqueza. E naquele dia nasceu uma mulher forte. Nasceu uma mulher que não tem medo de Satanás. Nasceu uma mulher que aprendeu a administrar com fé, porque administrar com dinheiro é fácil. Nasceu uma mulher que não tem medo das ciladas do diabo. Nasceu uma mulher que ora e acredita que as coisas vão acontecer, que abençoa e acredita que as pessoas serão abençoadas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus me trouxe aqui para acabar com a legalidade da sua fé. Em nome de Jesus, chama o ministério de louvor, por favor. Tudo é possível ao que crê. Onde a sua fé não alcança, se a sua fé não alcança, a palavra profética que está sobre a sua vida não será alcançada, porque a fé chega primeiro. Eu queria convidar, enquanto eles cantam aqui, pessoas que viram que tinha uma fé legalista, pessoas que veem o diabo cirandar dentro da tua fraqueza e não sabia o que fazer. Pessoas que, assim como eu, deixou a incredulidade nascer junto. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus chega num barco e tem um menino endemoniado, Jesus chega e faz uma pergunta para ele assim: desde quando esse menino vive desse jeito? E o pai olha para Jesus e fala assim: desde criança, Jesus. Aí ele diz assim: Senhor, o Senhor pode curar o meu filho? Aí sabe o que Jesus diz para ele? Ele diz assim: eu posso, porque tudo é possível ao que crê. Sabe qual é a resposta do pai? A mesma resposta que eu dei para Jesus antes do meu processo. Ele disse assim: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Sabe o que o pai disse? O pai disse assim: eu acredito que você é Jesus, mas eu ainda não consigo acreditar que você pode fazer. O pai é sincero diante de Deus. De Jesus ele diz assim: eu quero muito, mas tem duas coisas que crescem na minha vida: a promessa e a incredulidade. Ora eu olho para Jesus e creio, ora eu olho para as circunstâncias e passo a não crer. Porque pode sim, o joio cresce junto com o trigo. Junto com a tua fé pode crescer em incredulidade em outras coisas. Quer ver? Você é salvo. Você é salvo. Você é salvo por quê? Você é salvo? Responde, igreja. Você é salvo? Você é salvo pela? Você é salvo pela fé. Mas onde está escrito? Onde que está escrito? Quem foi o juiz que homologou a sua salvação? Ninguém homologou. É pela fé. Aí deixa eu te falar uma coisa.
A mesma fé que você tem para ser salvo, por que você não usa ela para chegar onde Deus disse que você chegaria? Só para você entender como que a nossa fé ela é falha. 2 mulheres aqui teve câncer. Uma fez quimio, rádio, fez tudo. Ela pode ser salva? Ela pode ser curada? Ela fez quimioterapia, radioterapia, ela pode ser curada? Uma mulher também teve câncer, o mesmo câncer. Ela não fez quimioterapia nem radioterapia, ela não fez nada, ela pode ser curada? Mas qual das duas tem mais possibilidade de ser curada? A primeira ou a segunda? Responde, igreja, a primeira ou a segunda? A primeira ou a segunda? Está em conflito, mas a maioria diz a primeira. Sabe por quê? Porque ela fez o tratamento. Deixa eu te perguntar uma coisa: todo mundo que faz tratamento tem cura de câncer? Hã? Todo mundo que não faz tratamento morre? Morre! E por que nós cremos que aquela que fez o tratamento tem mais chance? Deixa eu te perguntar. As duas, para ser curada, precisa de fé. Que eu quero te desafiar é que você deixou a tua rota da fé para trás. Você descobriu que a legalidade, a sua fé era uma fé legalista, não cobriu os teus sonhos. Enquanto o louvor canta aqui, eu quero que você dê um passo de fé. Eu quero que você se mova em fé. Eu quero que você use a sua fé. Seja a fé para cura, seja a fé para provisão, seja a fé para conversão da sua família, seja fé para casar, seja fé para continuar os processos que você parou, seja fé para manter a sua família, porque talvez você esteja em crise. Seja fé para o teu ministério. Eu quero que você nessa noite dê um passo de fé e venha aqui na frente, porque no altar tem graça de Deus.